Eu queria começar por vos contar uma história que aconteceu há uns anos. Eu e a Darlene fizemos uma viagem de barco à vela no Oceano Mediterrâneo. Traçamos as viagens missionárias do Paulo no livro de Atos. Havia uns 30 de nós neste barco que tinha grandes velas. Até havia uma médica a bordo no caso de um de nós adoecer. Quase todos de nós éramos da América, mas esta médica era da Austrália e acho que ela estava à procura de uma experiência muito diferente. Ela não ficou muito contente a saber que éramos um grupo de líderes cristãos a bordo. Ela pensava que ia ser uma viagem com festas assim bem a valer. Tivemos festas sim, mas não foram assim nada muito fortes. Na primeira noite havia mesas compridas na sala de jantar. Eu apresentei-me, ela descobriu que eu era o líder do grupo. Ela era tudo menos uma cristã. Já queria brigar naquela primeira noite. Então eu e a Darlene sentámos nesta mesa, com outras pessoas no outro lado da mesa. Ela veio sentar-se ao meu lado. Ela tinha um certo ar de arrogância. Neste lado aqui havia um casal mais velho. Eu notei que gostaram imediatamente dela. Ela começou a dominar a conversa, que não era um problema. Ela começou a fazer perguntas bem profundas sobre o cristianismo e bem difíceis. Todos à volta da mesa olhavam para mim como querendo dizer: é sua vez para responder essa. Eu não a queria responder. Eu queria ver o que o grupo ia fazer. Eu continuei a comer. Finalmente, uma pessoa respondeu à pergunta. E depois ela perguntou algo difícil a uma outra pessoa. E essa pessoa respondeu-a. E ela ficou mais e mais frustrada a ver uma outra pergunta difícil ao casal que estava em frente dela. E eles, com os corações cheios de amor, responderam à pergunta. Ela estava a ficar mais e mais frustrada. Ela não comia. Eu comia. Eu era o único na mesa que estava a comer nesse momento. Finalmente, com frustração, ela virou-se para mim e disse: bem, você é o líder, não é? O que pensa sobre tudo isto? Eu respondi: bem, acho que tem feito perguntas muito boas. Ela ficou surpreendida, mas também tenho estado a apresentar atenção às respostas que eles têm respondido, todas as suas perguntas. E você não está satisfeita, pois não? O que é que quer dizer? Ela perguntou. E eu disse: bem, quer saber a verdade? Ela disse: sim. Está bem, eu respondi. Não consegue acreditar. Ela disse: você está-me dizendo que eu não consigo acreditar? Eu respondi: não. Hoje você não consegue acreditar em Jesus Cristo. E ela respondeu: eu não consigo acreditar em Jesus Cristo agora mesmo? Eu disse: não, não consegue. E ela perguntou: o que é que quer dizer com isso? E eu respondi: bem, vá lá, acredite. Ela respondeu qualquer coisa como: não posso, não quero. Eu respondi: eu sei, e continuei a comer. E ela perguntou-me outra vez: o que é que quer dizer como sabe que não consigo acreditar? E eu respondi: eu sei que não consegue acreditar. Se quiser falar sobre o porquê não consegue acreditar, estou aqui a semana toda. E continuei a comer. E com isso a conversa mudou. Eu notei que o casal mais velho que estava em frente dela estava a rezar um pouco por ela, mas sem ela saber. Sabe, eles não disseram: querido Deus, abençoe esta senhora no outro lado da mesa. Na manhã seguinte, levantámos para o pequeno almoço. O nosso quarto ficava no andar de baixo. Tínhamos de ir pela traseira do barco e depois subir as escadas para chegar à sala do pequeno almoço. Quando saímos da porta, adivinham quem é que estava sentada à minha espera? A nossa médica. E outra vez com um ar de arrogância. Eu perguntei: como está? Ela respondeu: tenho estado à sua espera. E eu disse: a sério? Eu dei um sinal a Darlene porque eu sabia que ia perder o meu pequeno almoço para falar com esta senhora. Então a Darlene subiu e eu sentei-me ao lado dela e disse: o que se passa? E ela disse: não consegui dormir muito ontem à noite. Por que não? Eu perguntei. Ela respondeu: porque disse que eu não conseguia acreditar e eu não consigo. Eu quero saber porquê. Eu disse: quer? Quer realmente saber porquê? Ela respondeu: sim, quero. E eu continuei: está bem? Quem é que mais lhe magoou? O quê? Ela perguntou. Eu repeti: quem é a pessoa que mais lhe magoou? Ela respondeu: bem, não foi a minha mãe. Eu perguntei: não foi a sua mãe? E ela repetiu: não, não foi a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Eu disse: percebo?
o que foi que ela fez que te magoou? Ela respondeu, não, não, não. Eu compreendo porque é que ela fez o que fez. Eu disse, eu não perguntei isso. O que foi que ela fez? Ela respondeu, não, ela não fez nada. Eu amo a minha mãe. A minha mãe também me ama. Eu disse, para defender a sua mãe. Não estou atacando a sua mãe. Estou só a perguntar o que é que ela fez para te magoar. E ela perguntou, o que é que isso tem a ver com não conseguindo acreditar? E eu expliquei, acredito ou não, tem tudo a ver com isso. A sério? Ela perguntou. E eu continuei, sim. Conte-me uma coisa sobre a sua mãe. Ela respondeu, bem, ela era uma alcoólica e quando ela bebia muito, ela batia-me. Mas eu sei que razão porque ela o fazia. Não foi porque ela não me amava, mas porque ela perdia o juízo. Eu disse, ok, então ela te batia. O que mais sobre a tua mãe? Ela continuou, ela nunca me abraçava. Eu perguntei, ela nunca te abraçou? Ela disse, não, nunca, nenhuma vez. Eu sei que ela ama-me, mas ela nunca o mostrou. Eu disse, e como é que isso te faz sentir? Ela respondeu, eu não quero falar sobre isto. Eu continuei, ok. Sentir-se contente com isso? Ela disse, não, muitas noites eu adormecia a chorar. Eu respondi, verdade, eu compreendo. Em que outra maneira é que ela te magoou? E ela disse-me, já chega. E eu disse, ok. Eu levantei-me e ela perguntou-me, onde vai? E eu disse, acabou de me dizer que já chega? Se quiser realmente se liberar, por que é que pega no bloco de papel? Ela tinha um bloco de papel no colo e escreva todas as maneiras em que a sua mãe lhe magoou. Ela disse, bem, haverá só 3 ou 4 vezes. Não é verdade? Haverá umas poucas páginas. Eu respondi, umas poucas páginas? Ela disse, não, não, não vai haver. Eu continuei, sim, vai haver sim. E se quiser, eu te ajudo. E eu fui-me embora tomar um pequeno almoço. Afinal, há certas prioridades e tomar um café é uma delas. Eu não a vi todo o dia e ela não se sentou na minha mesa para jantar nessa noite. Eu rezava, Senhor, liberte esta senhora. Na próxima manhã, estávamos a sair pela mesma porta para ir tomar o pequeno almoço. E acredito ou não, lá estava ela outra vez. Os olhos dela estavam vermelhos e ela tinha um bloco de papel no colo. Estava tudo amassado, com marcas de lágrimas no papel. Eu perguntei, e como está hoje? Ela respondeu, não dormi nada a noite passada. Eu perguntei, gostaria de falar? Sim, ok. E sentei-me ao lado dela e disse, quantas páginas? Ela respondeu, 2,5. Não pude acreditar. Eu disse, cada uma dessas mágoas estão no seu coração. Não consegue desfazer delas e tem alimentado-as e negado-as, a também fugindo delas toda a sua vida. Porque você ama a sua mãe, não é verdade? Ela respondeu, sim. E eu continuei, gostaria de vê-la livre destas infecções que está no seu coração? Porque a partir do momento em que a infecção sair do seu coração, você seria uma pessoa diferente. Ela respondeu, eu não sei como o fazer. Eu disse, eu sei como o fazer. Ela disse, você sabe? Eu respondi, acredita-me ou não, sou um perito nisso. Ela disse, é realmente um perito em ajudar pessoas a perdoar? E eu disse, sim, sou. Durante o próximo tempo, e através de muitas lágrimas, ela perdoou esta e aquela, e este mais não o outro. Eu tive de ajudá-la mais tarde com isso, e o resto deles, e o resto deles. Eu observei uma mulher transformar em frente dos meus próprios olhos. Todas aquelas rugas no rosto dela estavam a desaparecer. Aquela angústia e era visível mesmo por baixo da maquiagem que estava desapareceu. E eu disse-lhe, como se sente sobre a vida agora? Ela respondeu, já não ouço vozes dentro da minha cabeça. Eu perguntei, não? Ela respondeu, não. Eu havia vozes na minha cabeça durante toda a minha vida. Eram vozes duras e eu não gostava nada delas. Eu perguntei, então onde é que estão agora? Ela respondeu, bem, desapareceram. Minha cabeça está quieta. Eu disse, sim, está certo. Pai gostar do silêncio. Ela disse, eu tenho agora uma paz que nunca tive na minha vida. Eu disse, bem, isto é só o começo. Espero só para ver o que temos planeado para o resto desta viagem, esta semana. E pedi licença e fui comer. Fizemos uma excursão nesse dia. E na noite seguinte estávamos no nosso quarto, no andar de baixo. A minha esposa disse-me, querido, sabes o que gostava que fizesse por mim? Há uma máquina de fazer gelados na cozinha. Disseram que podíamos servir-nos a qualquer hora. Podias ir-me buscar uma bola de gelado? Eu disse, querida, com certeza.
Sou capaz até de voltar com 2 bolas de gelado. Eu subi e, enquanto estava lá na máquina de gelado, ouvi alguém a subir as escadas. Eu virei-me e, acredite, era a médica. Parecia uma pessoa muito diferente e mais radiante. Eu disse: como está? Ela respondeu: eu nunca vivi assim. E das escadas apareceu o casal mais velho. Aproximou-se e eu percebi logo que Deus estava a organizar algo. Eu espero que sabem que Ele faz isso sempre. Por falar nisso, sabe o que está tudo planeado por si? Esteja onde estiver, Deus lhe deu um enorme presente hoje. Ele trará algo que vai mudar a sua vida para sempre. Bem, eu virei para a senhora e disse-lhe: não consegues acreditar, pois não? Ele disse: sim, e começou a chorar. Eu perguntei: gostaria de acreditar em Cristo a partir de agora mesmo? As pessoas mais ideais em que te apresentar é este casal mais velho. Eu notei que adoraram-te desde o início, e o meu gelado está derretendo. E eu passei por eles e desci as escadas. Por quê? Porque o Espírito Santo tinha-lhe trazido lá em cima. A mim. Trouxe o casal lá também. Por quê? Porque era o tempo dela. Será que muitas das coisas que deseja serão verdade sobre a sua vida? Não importa quanto você tenta, realmente não são. Não importa quanto tem rezado e quanto tem chorado. Não conseguem mesmo se encaixar? Bem, vai descobrir que a falta de perdão tem raízes abaixo da superfície da sua vida, que se espalha e aumenta. Pense só em alguma coisa que não goste ou que magoou ou não funciona, ou de um relacionamento ou problemas financeiros que voltam sempre. Nunca entendeu que essa raiz vai todo o caminho de volta para aqui, a sua falta de perdão. Tanto como acreditando em Cristo é relacionado com aquela pessoa. Mas de onde vem esta ideia? Vamos rever a passagem em que Cristo releva a revelação sobre a falta de perdão. Encontra-se em Mateus 18, na primeira parte. Por que é que perdoando 70 vezes 7 é uma ideia brilhante? Uma ideia brilhante. Em Mateus 18, 21, o Pedro aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes deveria perdoar ao meu irmão, um outro humano, não o seu irmão verdadeiro, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Irmão verdadeiro, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Quando Pedro disse isso, ele estava a esperar uma afirmação de Deus. Você perdoa alguém 7 vezes? Isso é muito. Mas o que Deus disse chocou o Pedro. Jesus disse-lhe: não até 7, mas até 70 vezes 7. Será que Deus estava exagerando? Essa é uma boa pergunta. Quando Deus disse 70 vezes 7, o que é que ele estava tentando dizer ao Pedro? Pedro, não há limite nas vezes em que deve perdoar. E por que é que tenho de continuar a perdoar alguém? Isso é a pergunta que Deus faz a seguir. Ele responde à pergunta porque uma pessoa deve perdoar alguém o que o magoou, como, por exemplo, a mãe da médica. Por que é que tenho de perdoar a minha mãe por 2 páginas e meia de mágoas? Eu não sei se sabe o que será a resposta dele. Talvez pensem que seja porque Deus lhe perdoou, mas não é. O Jesus Cristo deu a resposta bem chocante, que a pessoa que entenda isso poderá perdoar todos daqui em diante, mas só depois de o entender. Então o que Cristo fez é que ele frequentemente gostava de fazer. Ele contou uma história, chamando-uma parábola. Isto não era uma história verdadeira, era ficcional. Nessa história está a resposta à pergunta por que é que uma pessoa deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele mencionou a razão no meio da história e expande sobre isso. E o ponto da história só é descoberto no fim da história. Mas vamos ver isto. Vejamos verso 22. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, agora eu vou-lhes contar uma história que responde todas as perguntas sobre por que eu devo perdoar 70 vezes 7. O reino dos céus, como o céu e a terra trabalham juntos, e como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou a acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, uma fortuna bem grande. Como não tinha concedido a pagar, o Senhor ordenou que ele seja vendido, assim como a sua mulher e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Para pagar a dívida, os seus filhos para pagar a dívida. O certo fica traumatizado e não nega que deve o dinheiro. O servo prostrou-se diante dele e lhe
concluiu: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. A verdade era que ele não podia pagar tudo. A quantia de dinheiro que ele devia era tanta que era quase impossível. A verdade é que ele não pode pagar tudo. Era muito dinheiro para pagar a dívida. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Oh, por quê? Porque ele caiu aos joelhos e estava a implorar. E ele respondeu com compaixão: vem alguém a implorar os joelhos à sua frente? Eu fiz isto uma vez, não por algo que eu tinha feito ao homem, mas por outro homem que tinha feito algo a um outro homem, e eu não queria o perdoar. Era uma coisa grande e Deus ia lhe julgar severamente por não lhe ter perdoado. A pedido dele, eu e 5 outros homens passáramos o dia com este homem. No fim eu fiquei tão temível, porque ele não ia perdoar e ia processar o homem. E então caí de joelhos em frente dele no meu escritório. Eu literalmente levantei-me da minha cadeira, caí de joelhos, agarrei nos joelhos dele e disse: Bobby, eu te imploro a perdoar aquele homem. Eu estava mesmo comovido, estava a chorar. Eu disse: finja que eu seja o homem e deixe-me pedir desculpas por ele. Por favor, perdoe-lhe. Quando isso aconteceu, o coração do meu amigo Bobby partiu-se e ele perdoou. Quando uma pessoa se torna humilde assim, tem mesmo um impacto poderoso sobre você. Tenha compaixão. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Agora repreme bem nestas palavras. Cancelou a dívida. Oh, ele cancelou a dívida. E depois de cancelar a dívida, o deixou ir. Então há 2 partes separadas aqui. Você deixa uma pessoa ir e cancela a dívida. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus servos, talvez uma pessoa que trabalhava com ele ou por ele, que lhe devia 100 denários. Não era muito dinheiro. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha compaixão comigo, e eu lhe pagarei. E ele provavelmente ia, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, que estavam a observar tudo e que viram este homem que tinha implorado aos pés do rei e foi perdoado, foi a uma outra pessoa que lhe tinha devido pouco e o mandou lançar na prisão, viram o que tinha acontecido, estavam muito sentidos e tristes. Foram contar ao seu senhor, o rei, tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, entenda que a falta de perdão é coisa malvada. Oh, a última pessoa que não perdoou, você a guia com maldade. Isso reposiciona tudo, não é? Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Agora, reparem nisto. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Agora aqui está a pergunta. O que é que o rei vai fazer agora? Irando seu senhor, o rei, entregou, sublinhe isto, aos torturadores. Por quanto tempo? Até que pagasse tudo o que lhe devia. Agora aqui está o ponto da parábola, e esta é a parte chocante. Jesus puxa para trás o véu entre o céu e a terra e deixa-nos descobrir o que é que o reino do céu faz a alguém no reino da terra quando ele não quer perdoar. E não é notícia boa. Então Deus disse: assim como o rei também lhes fará, meu Pai Celestial lhe entregou aos torturadores, até que a dívida acabasse de ser paga. Assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar do coração do seu irmão. E o que é que ele vai fazer? Entregá-lo para ser torturado. Se cada um de vocês, sublinhe estas próximas 3 palavras do seu coração, não poderá do coração do seu irmão ou outro ser humano, os seus pecados, as coisas erradas que ele fez contra si, entendo o que Jesus revelou. O rei entregou o homem aos torturadores. Ouçam bem, ele não jogou o homem na prisão. Ele entregou-o às pessoas que iam lhe torturar. Ouçam, a tortura continua até que acabar de ser paga.
Jesus já dá a resposta. Pedro quer saber por que deve perdoar 70 vezes 7 vezes? Porque se não perdoar, o meu Pai fará isso contigo. Ele te entregará aos torturadores. Por quanto tempo, Jesus? Até perdoar essa pessoa por tudo que ele fez para te magoar. Quer dizer que eu fico torturando até eu perdoar? Sim. Imagine só que há 2 pessoas que você não perdoou, ou 3, ou 4 pessoas, ou mesmo 10. É por isso que a vida não faz sentido. Nós não entendemos a tortura relacionada com coisas emocionais, físicas, financeiras ou relacionamentos. Pode ser que venham mesmo do princípio porque o pai disse, ela não perdoou, vamos incentivá-la a perdoar, mandando-a para ser torturada todo este tempo. Quando ela não perdoa uma ou outra pessoa, a tortura aumenta e depois a pessoa reza por isso. São muitos rápidos e pedir, mas não funciona assim. Por que é que não funciona? Porque não ligamos os dois. Isso ainda está acontecendo. Aqui está uma pessoa que não conseguia acreditar em Jesus porque ela não perdoou a sua mãe. Imagine só o que está acontecendo na sua vida. Vamos fazer alguns pontos sobre isto. Número 1. Deus deseja que todos perdoem todos para tudo. Número 2. Deus descreve pessoas que não perdoam como sendo malvados. Por isso, se eu não te perdoo, eu sou malvado. Número 3. Deus entrega todos que escolhem a não perdoar aos torturadores. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus não lhe tortura. Olhe só para aqui. Deus não lhe tortura. Deus entrega-lhe aos torturadores. Deus não faz isso e eu quero destacar um ponto bem real aqui. Deus não quer que lhe entregar aos torturadores. Entrista-lhe que você não perdoa. Por isso, há 2 explicações sobre isto e eu quero que compreendem. A exceção número 1 é a janela de graça. O que é a janela de graça? Quando eu ficar traumatizado com alguma coisa com que mal pode lidar, algo bem doloroso e traumático, Deus lhe dá um período de graça em que lidar com isso e depois perdoar. Ele dá-lhe algum tempo. Eu não sei quanto tempo é que Ele nos dá, mas Ele dá-nos algum tempo. Tem havido algumas vezes na minha vida em que a variedade era tão grave que eu pedi ao Pai, podia-me dar algum tempo para lidar com tudo? Eu perdoarei. Ao chegar ao ponto de ter paz, aí então perdoei. Não houve nenhuma entrega aos torturadores, mas não peçam por 10 anos. Exceção número 2, a época da infância. Nós os dois sabemos tudo sobre os traumas da infância. Todos nós nesta sala já fomos magoados em qualquer maneira, por pais, família, quando éramos mais novos e não conseguíamos lidar com mágoas que aconteceram conosco. O que é que Deus faz? Deus adeia as torturas na vida de uma criança, porque eles são inocentes. Só até que o período do tempo passar e eles atravessam uma barreira. Nós não sabemos a que altura essa barreira chega. É diferente para cada criança. Deus lhes condena quanto o nível de maturidade, que é diferente para todos. Eu quero que tu perdoas o que ele te fez, e você saberá, sentirá, e será condenado se o fizer. E isso muda o próximo período da sua vida, porque Ele vai lhe trazer por isto outra vez. Há aquele período da inocência em que Ele diz, não te julgo por isto, mas quando passará esse período da inocência, eu que pode dar a sua própria opinião. Eu irei de te convidar e lhe dizer que é tempo para perdoar esta pessoa. Se não, isso é quando a tortura começa. Faz sentido? Número 4. Deus não é abusivo, mas Ele tem pouca tolerância para o pecado de falta de perdão. Pouca tolerância por isso. Vamos falar sobre o porquê Deus tem pouca tolerância por isto, mas um pouco mais tarde. É isso o meu maior medo da primeira sessão, que você entenderá mal o coração de Deus. Deus não quer que você chegue entregue às torturas. Número 5.
Provavelmente está se perguntando o que ser torturado quer dizer. Deriva-se de uma palavra grega. Como pode saber, o Antigo Testamento, a Bíblia, foi originalmente escrita em hebraico e fomos nós que a traduzimos na nossa língua de origem. Como isto, por exemplo, é em inglês. O Novo Testamento foi principalmente escrito em grego. Pessoas como eu temos estudado muito e aprendemos algum grego e hebraico. Eu quero sempre saber o significado literal da palavra grega tortura. A palavra é basanizo. Basanizo. Depois tirei a palavra grega e pesquei o Novo Testamento pela palavra basanizo. Eu notei o que estava acontecendo e sabia o que acontecerá comigo se eu não perdoar. Isto acontecerá comigo. Eu serei entregue às pessoas que fazem isto a mim, quem me torturam. Eu não incluí todos deles nas suas notas, mas incluí uns poucos deles. Número 5. Torturar quer dizer causar aflição e sofrimentos aos outros. A tortura tem sempre a ver com o sofrimento, mas o sofrimento tem várias formas. Eu dei-lhes 4 versos em que a palavra basanizo aparece. Mateus 8 diz: Entrando Jesus em Cafarnaum, uma cidade, dirigiu-se a ele um santuário, um líder, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Bem, isso é físico, não é? Isso é basanizo. Então isso pode acontecer. Como é que se sabe quantas pessoas estão fisicamente doentes por causa da falta de perdão? E quanto eles perdoam, ficam curados. Quando você apresenta atenção, quando você tem a doença física, que é diretamente relacionada com grande pecado de falta de perdão, não interessa o que faz, não ficará curado, porque a causa da sua doença é a falta de perdão. É por isso que muitos de vocês, muitos cristãos, perdem fé em Deus, porque não compreendem isto. Eles dizem: Deus pode curar, eu quero ser curado. Eu tenho a fé para ser curado. E depois eles rezam e pedem aos amigos para rezar a Deus não cura. Bem, pode haver muitas razões por ele não cura, mas com 40 anos de experiência, eu acho que estou mais ou menos convencido que a principal razão porque ele não cura é porque é julgamento de ser tortura porque uma pessoa não vai perdoar e estão a agir com uma pessoa malvada. Isto faz sentido? Muito bem. Segundo verso, 2 Pedro 2, 7 a 8. Mas livrou-lo ao homem justo que se afligia com o padecimento, libertando do que não tinham princípios morais, pois vendido entre eles todos os dias aquele junto se atornavamente em sua alma justa, para causa das maldades que vai e ouvia. O que é isso? Isso é sofrimento emocional. Sofrimento emocional. E em Apocalipse 12, 2, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Provavelmente o mais grave que eu encontrei foi em Apocalipse 20. O diabo que se enganava foi lançado no lado do fogo, que arde como em esforço, onde já havíamos sido lançados de besta e o falso profeta. E serão atormentados, basanizo, dia e noite, para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Olhe para mim, para que possam ouvir nesta frase muito claramente. Nem todo o sofrimento, físico, mental, emocional, financeiro, relacionamento, vem do pecado de falta de perdão. Já falei com muitos psicólogos e psiquiatras e fiz muitas pesquisas. Parece que adivinha, segura seria entre 60% a 80% de tudo o que é relacionado com a falta de perdão. Uma das coisas mais clássicas que foi escrita sobre isto foi por um homem secular que pesquisou e descobriu que 92% de todos que estão numa instituição mental podiam ser libertos se perdoassem as outras pessoas, mas não queriam perdoar. Número 6. Os torturadores aplicam disciplina até que a falta de perdão é totalmente concedida.
O que é que acontece quando você perdoa? O contrato termina. O Pai Celestial diz, isso já chega. Finalmente fizeram a coisa certa. O tormento acabou. Número 7. Ponha uma estrela nesta. Circula esta. Ponha em vermelho. Medo dos torturadores é razão para que qual perdoam sem limite. Cristo, por que quer me perdoar? Porque não quer ser torturado. Pois não? Muito bem. Parte número 2. Os fundamentos de perdão. Eu quero lhes ajudar e entender isto. Vou usar uma ilustração física e também uma ilustração do coração. Imaginamos na semana passada eu caí num game pop e acabei com um corte aqui. Olhem só, aqui. Havia um médico lá e ele veio limpar a minha ferida. O que aconteceria uma ou outra 2 semanas mais tarde? Lá se curar. O médico não cura nada. Ele não pode curar. Ele não tem o poder de curar. Ele só faz a preparação para que o corpo se cure a si mesmo. Deus fez o corpo assim. Mas o que aconteceria se eu deixasse de limpar a sujeira e estava mesmo dentro de só dava pontos na ferida? O que começaria a acontecer a essa ferida? Ficará infectada e tornava-se bem dolorosa. Imaginem que eu acabei de ver este homem aqui hoje e ele não sabia que eu tinha uma ferida infectada aqui e dizia-me, olá, como está? O que é que eu faria? Agora repare nisto. Eu ia reagir exageradamente. Ele ia pensar no que era que ele te fez de irado. Isto sempre acontece com a falta de perdão. Quando você faz ou diz qualquer coisa a alguém e eles reagem exageradamente, você pergunta, de onde veio isso? Algo está acontecendo internamente e que nem tem nada a ver consigo. Se eu não tratar disto em breve, eu tirei uma ferida aqui embaixo e acabarei de ter um pouco de temperatura. E a seguir a minha cabeça começará a ficar um pouco turva. Começarei a ter uma temperatura alta e, eventualmente, se não fizer nada, aqui a infecção poderia ser espalhar por todo o lado. Se eu voltar ao médico e dizer há qualquer coisa errado aqui dentro, ele limpa-a e o que acontece depois à ferida? Cura-se. Talvez possa levar um pouco mais tempo desta vez. Depois de um mês, eu revejo este homem e ele pergunta-me, como estás? E faz algo como assim, nem sequer vou sentir nada. Ou melhor ainda, eu não sequer vou lembrar disso. Isso se aplica ao perdão, porque o perdão não acontece nos seus braços. Onde é que acontece? Está bem? Adivinha o quê? Está acontecendo. Não consegue o ver. Quando alguém me magoa, seja intencional ou não intencional, onde está a minha ferida? Não está na minha cabeça, não está na minha vontade, não está no meu dedão do pé. Onde está? Está no meu coração. Se eu o limpar, a fazer a certeza que não há falta de perdão nessa ferida, adivinha o que acontece à ferida? Cura-se a si mesmo. Não ficará com nada sem ser uma cicatriz que nem sequer consiga sentir. A próxima vez que eu te vejo, esse homem, ou não vou pensar o que fizeste, porque já está curado. Mas se eu tiver a falta de perdão, é aí que a sujeira começa a ser infectada. E começa a infectar as minhas emoções e começo a não confirmar mais em ti. Eu começo a pensar porque é que está a agir tal igual a ele. Talvez não deve confirmar mais em ti. E a ficar com medo do que ele ia me fazer. E eu tenho pensamentos teimosos e ansiações. E à noite eu tenho pesadelas terríveis de ti. Espero. Chega a ser muito mais pior do que isso, não é? Até que pensar no passado e entender que tenho feridas que são reais e que ainda estão aqui. Até que limpe toda aquela suruja chamada falta de perdão. O seu coração nunca será curado. E estas feridas permanecem por um longo tempo, como por exemplo desta mulher, a médica, que era uma mulher teimosa. Nenhum homem a queria. Ela era dura. Ela era uma pessoa irada. O seu coração estava cheio de infecção. Eu não a conhecia quando fui apresentada a ela. Ela não deixava ninguém entrar no mundo dela. Ela tinha medo de todos. Ela feriu, então não podia a ferir. Quando ela perdoou pela primeira vez, ela descobriu quem ela era.
A sua cara mudou e o seu coração abriu. Eu gostei dela, mas eu não gostei da outra pessoa que ela era antes. Eu tinha de amá-la, mas não tinha de gostar dela. Mas agora eu gostava dela. É diferente, não é? Será que pode ser que você nunca descobriu quem é que você realmente é? Todo esse tormento? Então, vamos ver se podemos expandir sobre isso. Isto está ajudando a fazendo sentido? Lembra-se que deixamos um espaço em branco aqui, porque eu quero que vocês desenhem isso. E isto é a primeira coisa que acontece. Olhe só, é uma ferida. Agora, essa ferida pode ser intencional, quer dizer, causada por alguém que quis te ferir, pode ser não intencional. Essa ferida aconteceu aonde? No meu coração. Então desenhe um coração aqui, à volta da ferida. Quando essa ferida fazer-se, a próxima coisa que acontece é que tenho uma opção. Isto é muitas vezes fora do seu controle, não é? É fora do meu controle. Mas a escola de 100% dentro do meu controle. Tem a ver com o que vou fazer com essa ferida. Eu tenho duas opções, não é? Não, há três. Pensamos que há, mas não, há só duas. A primeira opção que eu tenho é para obedecer. Eu posso perdoar. Cristo pede-me para perdoar. Ela manda-me a perdoar. A outra coisa que posso fazer é desobedecer. Isto é quando eu escolho a não perdoar. O que é que acontece quando eu perdoo? Coisas maravilhosas. Fico curado. O meu coração cura-se. E Deus me abençoa. Ele sempre abençoa a pessoa que perdoa. Sempre. Se eu não perdoar, eu fico atormentado. Em vez de Deus me abençoar, Ele me julga. É assim que a falta de perdão trabalha. É mesmo simples. Então, como é que sabe? Porque eu tenho ajudado pessoas em muitos lugares, muitos grupos de pessoas, muitos indivíduos. Como perdoar? Como é que eu sei se uma pessoa precisa de perdoar? Imagina que nós, os dois, estávamos sentados a conversar e você estava a partilhar algumas coisas. Sabe o que me diria? Se eu pensasse que fosse por causa da falta de perdão, eu diria algo assim. Diria que sente tormento de tempo a tempo? Por que é que eu digo isso? Porque é que Deus diz que acontecerá com 100% de nós se não perdoarmos. Vamos sentir o quê? O tormento. Olhe para aqui só um minuto. Entenda bem isto. Jesus diz que se não perdoar, vai acontecer. Não se você não fizer, alguns de nós farão, todos de nós. Então, enquanto tenta ajudar alguém, você não sabe o que é a causa do problema. E não sabe se não souber qual é a causa. Como é que pode os liberar? Então, o que tem de fazer é descobrir a causa. E isto é uma maneira simples de fazer isto. Quando penso para mim mesmo, toda essa tormento no casamento deles, quando eles estão quase a divorciar-se, é por causa da falta de perdão da vida dos dois. Se eu ajudar a perdoar, o casamento deles será salvo. Vou testar isto. O médico entra e diz: abra sua boca. Deixe-me ver aí dentro. O que é que ele está fazendo? Ele está tentando descobrir o que pensa que é o problema. Então, como é que faço isto?
Eu refiro-me a que Jesus revelou: será entregue aos torturadores e será atormentado até perdoar. Porque Deus quer que nós todos perdoamos e quer que a pessoa que está a ajudar a se liberte disto. Dê a Deus o seu momento para confirmar, a verificar que isso é o problema. Então eu simplesmente lhes digo: você diria que sente tormento de tempo a tempo? É chocante. Deus mesmo faz a que a pessoa te responda. Não são capazes de mentir para ti. A pessoa acenará um pouco a cabeça e dirá: sabe, nunca pensei nisto assim. Sim, ou sinto. Eu sinto tormento. Mesmo antes de falar sobre a falta de perdão. Até agora, na minha vida, nunca houve ninguém, exceção a usar essa frase. Se uma pessoa dizer, não, nunca sinto tormento a sério, a resposta seria, então, nunca senti assim mesmo muito angústia, ou ansiedade, ou mesmo pensamentos terríveis? Se ele dizer, não, realmente não, sei então que a verdade não é por causa da falta de perdão. Então, concluindo, o verificador da falta de perdão é, diria que já sentiu tormento? Não é preciso lhes ensinar esta passagem, desde que Jesus releva que a falta de perdão sempre resulta em sendo entregues aos tormentadores. Então, dependendo a pessoa se sente tormento, o resultado do tormento, o protocolo correto é verificar mesmo se essa pessoa tem mesmo a falta de perdão na sua vida. Deus fará que essa pessoa diga se é verdade ou mentira. Deixe-me então fazê-lo uma pergunta. Está pronto para abrir-se um pouco? Realmente? Vamos testar isto. Abra a boca. Deixe-me meter um pau lá dentro. Deixe-me ver a sua orelha. Quantos de vocês precisam de perdoar pelo menos uma pessoa? Deixe-me ver as mãos no ar. Quantos de vocês não têm de perdoar ninguém por nada? Muito bem. Este curso é para você. Espere até que se liberte disto. E espere até o Pai do Reino do Céu diga-lhe aos torturadores: eu cancelo o contrato, acabo, liberto-lhes. Então, ao fechar esta sessão, eu tenho uma pergunta a fazer-vos. O que vai fazer quando chegar ao seu momento de perdoar? Fugirá? Nunca mais fuja. Corre para a falta de perdão. É mesmo um amigo incrível.